o nome que carregava a dor. História de Jabes. A Bíblia é cheia de personagens que marcaram a história por suas vitórias, conquistas e fé inabalável. Mas, entre tantos nomes, há um que quase passaria despercebido, se não fosse pelo detalhe da sua oração. Estamos falando de Jabes, o homem cuja vida foi transformada não por força própria, mas porque ousou buscar o Deus que muda destinos. O texto em 1 Crônicas 4 e versículos 9 e 10 nos apresenta Jabes em apenas 2 versículos. Mas dentro dessas poucas linhas, existe um oceano de ensinamentos. A Bíblia começa dizendo que Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. A palavra ilustre indica honra, destaque, alguém que se tornou notável. Mas, paradoxalmente, ele não nasceu com essa marca de honra. Pelo contrário, nasceu com um peso de dor. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, que significa causa de dores ou aquele que traz sofrimento. Imagine crescer carregando essa identidade. Cada vez que alguém chamava seu nome, lembrava-lhe da dor. Cada apresentação era como uma sentença. Este é Jabes, o que nasceu em sofrimento. Quantas pessoas hoje não vivem exatamente assim? Marcas do passado, rótulos impostos, palavras lançadas sobre suas vidas que parecem determinar o futuro. Talvez você tenha ouvido desde criança: você não vai dar em nada, você sempre será um problema, você é um peso. Assim como Jabes, muitos carregam um nome de dor. Mas aqui está a boa notícia: o que as pessoas dizem a seu respeito não define quem você será. O que sua história passada carrega não limita o que Deus pode fazer. O peso do rótulo não é maior que o poder da promessa. E é justamente aqui que a história de Jabes se torna extraordinária. Ele não aceitou viver aprisionado ao significado do seu nome. Ele não se conformou em ser lembrado apenas como filho da dor. Jabes decidiu escrever uma nova história, e a chave para isso foi uma simples, mas poderosa oração. E eu te pergunto: você tem carregado rótulos de dor ou palavras que te feriram? Já sentiu como se seu nome, sua história ou sua família determinassem seu futuro? Escreva nos comentários: qual rótulo você precisa que Deus quebre hoje em sua vida? A Bíblia nos apresenta Jabes de forma breve, mas impactante. Ele foi chamado mais ilustre do que seus irmãos, mas seu nome escondia um peso, significava dor. Sua mãe o chamou assim porque teve dificuldades no parto. Imagine crescer com esse estigma. Cada vez que ouviam seu nome, lembravam que ele estava ligado ao sofrimento. Muitos hoje carregam fardos semelhantes, palavras negativas lançadas, rótulos que parecem grudar na alma, memórias que ferem como cicatrizes abertas. Mas Jabes não aceitou viver sob essa marca. Ele nos ensina que o passado não define o futuro quando decidimos clamar a Deus. Comente aqui: você já carregou um rótulo de dor em sua vida? Qual palavra ou lembrança você precisa que Deus transforme? A dor que pode se tornar propósito. O nome de Jabes o acompanhava como sombra. Mas perceba, Deus permitiu que essa dor existisse, não para destruí-lo, mas para revelar um destino maior. Muitas vezes, aquilo que nos causa lágrimas é exatamente o que Deus usa para nos aproximar dele. Quantos pais e mães hoje carregam dores por não conseguir dar aos filhos o que gostariam? Quantos filhos carregam feridas por palavras que ouviram dentro de casa? O que o inimigo tentou usar como ferida, Deus pode transformar em propósito. Assim como Jabes não permitiu que o trauma da infância fosse sua prisão, você também pode escolher: vai continuar sendo lembrado pela dor ou será lembrado pela vitória? Responda nos comentários: você acredita que Deus pode transformar sua dor em testemunho? A Bíblia faz questão de destacar: Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Isso mostra que, mesmo vindo de uma família comum, ele se destacou. Não por riquezas, não por conquistas militares, mas porque decidiu buscar a Deus. Seus irmãos aceitaram o destino, mas Jabes se levantou e disse: minha vida pode ser diferente. E aqui está uma lição: não importa se todos à sua volta desistem, você pode escolher viver no sobrenatural. Comente: você já sentiu que precisava se destacar não pela força, mas pela fé? A decisão de orar. O ponto de virada na vida de Jabes foi a oração. Ele poderia ter se conformado, mas escolheu abrir os lábios e falar com o Criador. Isso nos mostra que a mudança começa quando decidimos clamar. Quantos de nós sofremos em silêncio, sem abrir o coração diante de Deus? Jabes não ficou calado. Ele buscou aquele que tinha poder de mudar sua identidade. Escreva nos comentários: qual área da sua vida você precisa apresentar a Deus hoje em oração? Tomara que me abençoes muitíssimo. Jabes inicia pedindo a bênção de Deus. Não qualquer bênção, mas muitíssimo. Ele não tinha medo de pedir grande, porque sabia que pedia a um Deus grande.
Isso revela ousadia espiritual. Muitos têm medo de pedir bênçãos, achando que é egoísmo. Mas Jabes entendia: a bênção não é vaidade, é necessidade. Quando Deus nos abençoa, podemos abençoar outros. Comente: você tem ousado pedir bênçãos grandes a Deus ou tem se limitado? Alarga as minhas fronteiras. Jabes não queria viver limitado. Ele pediu expansão. Isso não é apenas sobre terras, mas sobre horizontes, oportunidades, ministérios, família. Ele queria romper barreiras. Quantos hoje vivem presos em fronteiras invisíveis? Fronteiras do medo, da insegurança, da falta de fé. Deus deseja alargar sua visão, seus sonhos, sua vida. Responda: qual área da sua vida você deseja que Deus expanda? Seja comigo a tua mão. Jabes não queria apenas prosperar, mas queria a presença de Deus. Ele sabia: bênção sem a mão de Deus é vazio. O que sustenta não é o que temos, mas quem caminha conosco. Hoje muitos correm atrás de coisas, mas esquecem de buscar a presença. Jabes nos mostra o equilíbrio perfeito: pedir a bênção, mas não abrir mão da mão do abençoador. Comente: você já experimentou a diferença entre ter coisas e ter a presença de Deus? Que me livres do mal. Jabes reconheceu: a vida traz perigos. Por isso pediu proteção contra o mal. Ele não queria apenas conquistar, mas permanecer em pé. Esse é um detalhe poderoso. O sucesso sem proteção é uma queda anunciada. Quantos alcançaram muito, mas perderam tudo porque não buscaram a cobertura de Deus? Jabes nos ensina a depender da proteção divina todos os dias. Escreva: em qual área você sente que precisa da proteção de Deus hoje? Para que não me sobrevenha aflição. Mesmo pedindo bênçãos, Jabes sabia que a dor poderia voltar. Por isso pediu a Deus para afastar a aflição. Ele não queria repetir ciclos de sofrimento. Talvez você também tenha medo de repetir erros do passado, de viver de novo o que já feriu sua alma. Mas a oração de Jabes nos mostra que podemos pedir a Deus não apenas vitória, mas também paz. Comente: você acredita que Deus pode quebrar ciclos de dor na sua vida? E Deus lhe concedeu o pedido. O clímax da história é simples e poderoso, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. A oração de Jabes foi respondida. Aquele que nasceu em dor terminou em honra. Sua vida se tornou testemunho de que a oração sincera move o coração de Deus. Hoje, essa mesma promessa está disponível para você. Não importa o nome que o mundo te deu, Deus pode escrever uma nova história. Se Jabes foi lembrado por 2 versículos, você também pode ser lembrado pelo milagre que Deus vai realizar em sua vida. Comente agora: qual pedido você vai apresentar hoje a Deus, crendo que Ele pode conceder?